Sábado, 16 de fevereiro de 2013, hoje no TJ Entrevista você confere um bom bate-papo com o crítico de cinema Rubens Evald Filho. Se fôssemos falar de igreja, o Papa seria o melhor para falar sobre o assunto. Televisão, Silvio Santos. E cinema, ninguém melhor que Rubens Evald Filho. Rubens, você tem mais de 40 anos de profissão. Quando foi que você percebeu que esse era o caminho que você tinha que seguir? Olha, a gente percebe, eu nunca soube um caminho que eu ia seguir. Eu sou muito intuitivo, eu sou peixes, né? E não acredito tanto, mas isso bate. Então, na verdade, eu me deixei levar, primeiro, por um caminho que seria estudar diplomacia. E como diplomacia só podia fazer depois dos 21 anos, e eu estava com 16, 17, né? Me formando, eu aproveitei e estudei inglês, já tinha o Michigan, né, diploma, aí estudei francês, era aliança, italiano também. Também nada disso precisava para o vestibular, mas eu achava que quanto mais eu soubesse, melhor seria. E aproveitar uma cidade como Santos, que você faz as coisas a pé. Né? Então tinha tudo lá. Então eu fiz uma faculdade de manhã, que era Direito, 2 à tarde, que eram conjugadas, que era História e Geografia, e à noite Jornalismo, que era menor, 3 anos. Então, na verdade, eu fiz para ter informação, para eu saber. Não era exatamente uma vocação, eu não sabia que era uma vocação. Mesmo história, por exemplo, hoje eu sou muito ligado em história, porque o legal do cinema é isso, né? Te mostra tudo, abre caminhos para as coisas. Sei lá, Lincoln, por exemplo, é uma aula de história, né? E naquele momento, cinema não era uma alternativa, não existia faculdade. Eu cheguei, quando eu mudei para São Paulo, eu cheguei a fazer ECA, entrei na ECA. Cursei o ano todo, o segundo ano passei, mas eu não tive saco de fazer, porque eu já sabia mais que o professor. Tudo eu tinha sido autodidata, que era a coisa que Santos me deu. E aí aconteceu uma coisa assim, eu fiz um teste, que a Folha de São Paulo ia lançar em Santos um jornal chamado Cidade de Santos. Eu fiz o teste, fui muito bem e não passei. Nem eu, nem meus amigos, a minha turma. Eu fiquei muito furioso, aquela outra palavra, e falei, então tá, vou provar para vocês que estão errados. E aí era menor o curso de jornalismo, então terminei antes dos outros. E aí me chamaram para escrever na Tribuna de Santos, onde estou até hoje, escrevendo. Então, e aí eu gostei de ser jornalista. Eu descobri que era a coisa mais próxima que tinha. Era a turma com que eu melhor me relacionava, né? E era a faculdade que eu gostava. Direito era uma empáfia danada, era uma bobajada. Mas tudo me trouxe informação. Então eu acabei sendo um autodidata que se informou muito. Acho que se você perguntar, eu era mais, aos 21 anos, 22, eu era mais culto que hoje. Mas porque eu lia livro todos os tipos, em várias línguas, né? Acompanhava as revistas todas internacionais de cinema. Eu só não tinha aquilo que você falou antes, a experiência. E a experiência te dá... Você fica um pouco ranzinza, os homens em geral ficam ranzinzas, mas você fica também... já vi isso, já sei onde vai terminar, já vi esse filme. Então você tem um repertório, acho que a palavra é essa. Você tem um repertório muito grande, o que permite você, na hora de um prêmio como o Oscar, você sacar. Sabe? Você tem que pensar como eles, não é? E não impor a vontade tua. Ou seja, eu sou fã de tal pessoa, quero que ela ganhe, acho que ela vai ganhar. Não é assim. Em uma entrevista recente, você disse que a crítica cinematográfica está morrendo no mundo. Por quê? Não, eu não disse, é uma informação mesmo. É fato. Não é opinião minha, tá? Nem estou desejando o fim. A crítica, eu me baseava no seguinte, a imprensa americana,
que remunera bem as pessoas, muito melhor que aqui, né? Que aqui é um desastre. Bom, sempre foi. E eles fizeram um levantamento que hoje, nos órgãos de imprensa, especializados ou não, você tinha, naquele momento, 150 críticos só, nos Estados Unidos inteiro. Nada, né? Nada, 150 para um país daquele nível de consumo, nível de jornais, revistas, só isso, só tinha 150. Quer dizer, mesmo quando assim, eles deixavam de ganhar, passavam a ganhar por trabalho, né, meio freelancer, como se faz no Brasil aqui sempre. Então, e isso acontecia porque a internet tomou lugar. A comunicação é feita pela internet. E, na verdade, se sabia-se pouco como lidar com o público, hoje sabem menos ainda. Então, você vê, é muito interessante a experiência da gente por isso. Porque a internet tem muita besteira, mas se você souber usar, é uma maravilha, né? É um grande brinquedo que você tem na mão. Mas, até 10 anos atrás, o cinema era todo endereçado a adolescentes, a teens. Hoje, 45% dos adolescentes nem vão ao cinema mais. Eles ficam em casa, diante do computador, gravando música, copiando filme, falando no iPhone, não sei o que lá. Tantas pessoas brigavam comigo, você via 2 filmes ao mesmo tempo? Falei, claro, eu via 2 filmes, mas nada mais estava fazendo do que sendo precursor do pessoal que faz hoje. Porque ele está naquele computador, ele faz 5 coisas ao mesmo tempo. Ele ouve música, fala com a namorada, vê um filme, copia outro, né? Ou seja, mudou tudo. E ele ainda acha que está entendendo de tudo. Não tem só o cinema que pode dar a atenção total, né? A verdade é essa. Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase de transformação muito grande. Está morrendo a película e o digital está chegando. Nos Estados Unidos, nesse momento, ou quase perto disso, todos os cinemas serão digitais. Todas as projeções. Eu não sabia disso, mas os estúdios ajudam, inclusive, a fazer essa transformação. Isso significa o seguinte: a economia em cópias é um absurdo, porque é muito cara e perde-se muito facilmente. Agora, o que eles fazem? Agora eles mandam, você é como um computador, eles mandam um sinal ou alguma coisa parecida e você, tal hora, tal dia, funciona, por tais dias, funciona tudo digitalmente. Quer dizer, qual é o obstáculo que está tendo nesse momento? A mão de obra, os técnicos, que não tem. Não se sabe. Então, por exemplo, na Mostra de São Paulo havia casos onde estava fora da tomada. Sabe esse tipo de coisa? As pessoas esqueceram, porque é tão novo que eles não sabem que às vezes tem que pôr uma tomada ou consertar um fio, sabe, coisa assim? E deixavam de ter cabines. Então está sendo comum esse tipo de coisa. A gente está vivendo uma fase absolutamente de transformação. E eu acho que isso reflete nos filmes também. Você escreveu Éramos 6 em parceria com Silvio de Abreu, tanto na Tupi quanto no SBT, e foi sucesso nas 2 emissoras. Você pensa em voltar a escrever novelas? Olha, eu e o Silvio, a gente tinha escrito roteiros de cinema, a gente se dava muito bem, se dá até hoje, e a gente ficou cansado porque era um momento de pôr no chanchada. Sabe? E aí o produtor dizia, queremos mais mulher nua, queremos mais sacanagem. E tem um limite, né? Tem um limite que você não pode ultrapassar. Um limite de bom gosto, inclusive. Nada tenho contra pôr no chanchada, está aí, já voltou, né? Continua aqui, graçando por aí. Mas o padrão estava baixando demais. E o Silvio, que havia sido ator, né? Profissional, falou, a gente podia escrever novela. Eu falei, Silvio, quem sabe? E aí a gente era muito amigo da Irene Ravache. E a Irene nos levou
na Tupi. Aliás, na verdade, me levou porque o Silvio estava filmando, estava concluindo um filme. E aí, enfim, e começamos na TV Tupi. Quando a gente começou, escrevemos um começo de uma novela que era sobre um acidente de aviação onde as pessoas caíam na Amazônia. Já viu essa história, já? Chama-se Lost, né? Era um precursor do Lost. Só que era difícil de fazer. E aí, quando mudou a direção da Tupi, que toda hora estava mudando, a gente fez Éramos Seis, foi bem. No ano, logo depois, a Globo chamou e o Silvio foi fazer. E eu não queria separar, eu achava que a Globo é grande demais para a gente, vamos se defender. Não, ele achou melhor, a Globo também achava, claro, né? E aí eu fiz novela das 6, foi a Gina. Eu lancei Cristiane Torlone, uma série de coisas assim. E ele fez uma novela também, na 7. E aí foi uma coisa tão difícil, um processo tão difícil, que eu vim diretamente para Tupi, voltei para Tupi. Onde ficamos em vários projetos, até o Drácula, uma história de amor, que foi a última novela da Tupi. Então eu tenho no meu currículo a última novela da Tupi mesmo. Olha, sinceramente, não tenho recebido convite. Não sei. Você sabe o que eu comecei a achar? A Record, quando criou a novela, alguns anos atrás, o rapaz me conhecia, me chamou 3 vezes, a gente marcou a reunião. 2 cancelou ele, 3ª eu, por outros motivos. Aí eu comecei a achar que o destino não queria, sabe? E aí coincidiu também com a TV por assinatura que chegou, o vídeo que chegou, na qual eu passei, era o papa do vídeo, né? Então, a única razão maior para você fazer novela, primeiro você tem que provar para si próprio que você sabe fazer. Eu ganhei o troféu imprensa, tá lá, depois se você quiser eu te mostro, que é o Oscar, né? Ganhei a PCA, Associação Paulista dos Críticos, pelo Éramos Seis, o que é uma loucura, por causa que nunca votam em crítico, crítico não vota em crítico, mas até nesse caso sim. E eu pensava, gente, eu vou sofrer escrevendo, você faz por dinheiro, né, só. Aí eu falei, não dá para viver, eu não quero sofrer. E não fiz. Não sei, se tivesse um convite, não sei o que eu faria. Mas eu acho que, engraçado, a vida não está me levando para lá.